Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. Eu sou Luciana Avelino e o tema de hoje é o poder da autoconfiança com a querida Ana Assis. Uau! E eu sou Flávia Prezotti, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Vidas Inspiradoras. Você pode assistir de onde você quiser, com quem você quiser e a hora que você quiser. E hoje nós vamos falar de 4 As. Você já parou para pensar? O que é isso? O poder de 4 As? Autoconhecimento, autoestima, autocuidado e autoimagem. Mas não sou eu que vou falar sobre isso, não. É lógico que a gente traz a especialista. E hoje seja muito bem-vinda, Ana. Ah, meninas, que alegria! Muito prazer, muita alegria. E a gente tem certeza que você vai ser muito inspiradora e nós vamos aprender demais com você. Até porque eu já estou curiosa para entender o que são esses 4 As. Mas antes de a gente entender o que são os 4 As, a gente quer saber quem realmente é a Ana Assis. Quem é essa mulher inspiradora? Muito obrigada pela inspiradora. Então, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, compartilhar esses minutos aqui entre mulheres, né, com as nossas ouvintes e também. Eu acredito que esse podcast também é transmitido, então tem imagem também, né? Fico muito feliz de estar aqui. E quem é a Ana? Bom, vamos começar assim. A Ana é uma mulher de Muzambinho, uma cidade super pequenininha do interior de Minas. Eu tenho 52 anos, eu sou a mãe do Sérgio. Eu nasci a caminho do hospital, então o movimento faz parte... A caminho mesmo? A dentro caminho de um carro? Dentro do carro do meu avô. Gente, vocês acreditam? Não é dentro da carroça não, né? Daí, por isso... que é de fazenda. Que já eu sempre estive em movimento. Então, minha vida é movimento. Eu acredito realmente que a vida se refaz, se faz e se refaz no movimento. Então, quando se pergunta quem eu sou, então a Ana é isso tudo. E como eu estou, eu não gosto de dizer que eu sou, que eu estou. Então, minha mini bio, vamos lá, profissional. Uma mini bio profissional, eu estou, nesse momento, empresária do ramo da beleza há 13 anos. Eu sou visagista internacional, eu estou face-teller, eu estou palestrante, estou escritora, gente, que foi uma última empreitada, né, que eu fiz no último ano e que eu adorei, a gente vai falar sobre isso também. Com certeza, gostou da experiência. Gostei demais, o poder da palavra realmente cura, transforma, né, Mas então, tive essa passagem toda, mas é entre as tesouras, as pinças e os pincéis num salão de beleza que eu me realizei, profissional e materialmente. Mas como que a estética chegou em sua vida? A estética chegou na minha vida. Pois é, intrépida que ela só... eu também acredito em astrologia. Porque eu nasci nesse carro em andamento, canceriana, então eu sou emocional demais, né, emotiva. E também regida por Sagitário, gente. Então, essa questão do movimento... Um pouco mística também. Também. Né? Ela vem aí A natureza faz parte do seu dia a dia, do meu né? dia a dia. Acho que por causa desse movimento aí, Sim. você se coloca acreditando 100% na natureza. Vem nessa trajetória. E eu fui mãe muito cedo. Fui mãe com 21 anos. O que me deu um senso enorme de responsabilidade e de disciplina. E então eu fiz teatro, eu queria ser atriz. Foi, né, nessa época que eu conheci o meu primeiro marido, pai do meu filho, e ele era de uma família de cabeleireiros, que eles são os fundadores desses grandes salões aqui de Belo Horizonte. E no teatro eu aprendi o quê? A maquiar e a fazer um design de sobrancelhas muito bacana. Por quê? Porque ele singularizava os personagens. Daí, filho pequeno, ensaios, falando demais, eu tive um calo na corda e isso me impediu de ser atriz e eu fui parar no salão de beleza. Então, aí que começou a estética na sua vida. Aí que começou a estética, mas eu não abracei logo de cara. Porque, gente, Você queria ser atriz. Eu queria ser atriz, tinha uma efervescência cultural muito grande. Pensa que isso é no começo dos anos
90. Provavelmente seus amigos eram todos Na ligados à segunda área da cultura, arte, jornalismo, da cultura. arte. Então, tinham festivais de teatro da UFMG, aqui em Diamantina, e Ouro Preto. Era uma Você sempre inserida em efervescência todos. cultural. Eu metida em tudo. Que maravilha, Então, eu hein? tive Que delícia. passagem por artes plásticas, né? Também por essa questão toda do teatro. Então, me trouxe para o E você salão tinha de quantos beleza. anos, Ana? Eu tinha Jovem, 22, assim, porque você veio de Muzambinho 23, para sim. cá, adolescente. Ou Eu vim de Muzambinho, eu conheci meu marido lá, né? Meu primeiro marido, pai do meu filho, lá. E aí a gente viajou um tempo e depois que eu vim para Belo Horizonte, meu filho já era pequeno. E aí fui para essa história do teatro. Bom, frustrada por conta do calo na corda, fui para o salão. E ali, logo, eu percebi toda essa efervescência cultural. Eu também tinha Mercado Mundo Mix, gente, onde eu tive um Nossa. brechó. então eu era você começou a na empreender moda também. também. Tudo ligado à moda, Tudo. à arte, estética, Cultura. Exatamente. e Então, empreendedorismo. eu tive, e minha sede de conhecimento, ela também veio muito cedo. Então, eu fiz curso de consultoria de imagem, curso de visagismo, essa questão toda, antes desses termos existirem, porque isso era 95. Então, antes desses termos serem conhecidos do grande público. Mas, realmente, gente, veio a separação, esse calo na corda, eu precisava Esse calo na corda te impediu quanto tempo de você ficar sem falar? Fiquei bastante tempo sem falar, o que é muito difícil para uma pessoa expansiva. Mas sem Exato, falar, falar mesmo? Fiquei muitas aulas de fonoaudiologia, isso tudo, né? Agora, isso é engraçado, como que a gente, na trajetória de vida da gente, a gente liga os pontos por trás. Porque eu acho que eu não teria essa desenvoltura para falar se não tivesse tido um calo na corda, e eu não teria ido para o ramo da beleza se não tivesse fechado as portas. Então, a vida sabe Ou seja, o nada caminho. acontece por acaso, né? Mas você tem que estar em movimento, Tem né? que Fica estar em paradinha, movimento, paradinha, e aberta, nada né, cai, Ana? cai do Você. céu. É. Sim, então foi assim que deu essa transição para o salão. Logo de cara eu vi que os meus pares, eles eram muito poderosos, porque eles tinham muita técnica. Então eu aprendi cortar cabelo um pouco na sequência, quando eu descobri quanto que ganhava um cabeleireiro. Eu tinha separado, falei, não, gente, é aí que eu vou investir. Então, eu comecei uma jornada técnica que ela não para desde então. A sua família ficou toda morando em Muzambinho e você veio para cá E começar a vida em Belo Horizonte? Eu vim para cá porque eu tinha casado e vim para cá. Tá, você veio com o Eu marido. vim casada, isso. E aí, me separei alguns anos depois de 10 anos. E daí foi essa trajetória toda. Então, comecei a estudar, a empreender mesmo. Eu percebi que os profissionais valorizados, eles tinham cursos no exterior. E você sempre valorizou isso demais. A gente vê na sua trajetória, na sua biografia, que você é uma incessante estudiosa, Sim. pesquisadora, você investe em cursos. E isso Sim. é algo que mudou realmente o seu posicionamento, a sua valorização no mercado? Faz a completa diferença essa. Quem se atualiza nunca vai ficar obsoleto. A autoconfiança passa pelo conhecimento, claro. E quando você está numa área assim, eu tive uma vantagem muito grande, porque muito poucas pessoas faziam cursos no exterior. Então, o primeiro dinheiro que eu tive, eu fui para São Paulo e fiz um curso com o Fernando Alves, que ele já tinha uma técnica de cursos internacionais, onde você aprende a desenhar os croquis. Porque hoje eu desenho croquis, eu atendo mulheres no mundo inteiro, eu mando aquele croquis, um cabeleireiro bom e técnico consegue ler e faz toda aquela Harmonização. ele consegue colocar em prática no rosto do cliente a partir do meu design. Então, isso era muito importante. E aí, eu comecei toda essa empreitada. Então, o primeiro curso foi lá em São Paulo, depois foi na Argentina. A partir da Argentina, eu fui para a Europa. Gente, quando eu cheguei no Longueiras, em Barcelona, eu falei... nós somos caretas demais. Abriu. O meu olho abriu e Brilhou. os cortes programados, então são cortes com grandes massas de cabelo, você em 5 minutos faz um design, e as pessoas levavam estilos completamente únicos, e aquela menina de Muzambinho, o olho fez assim.
Falei, é isso que eu quero para minha vida. Foi o meu primeiro insight. E esse primeiro insight fez com que a mudança viesse primeiro em você? Veio primeiro em mim. Como que isso Porque aconteceu? realmente, primeiro foi isso. Falei, olha, eu tenho que ter esse posicionamento de uma pessoa que é focada em estudo, que ela tem essa qualidade técnica muito embasada. Mas como eu venho do teatro, das artes plásticas, a semiótica também sempre me chamou muita atenção. Tudo o que é dito sem ser falado. Então, nós comunicamos. Porque Imagem a é comunicação. chega primeiro, né? É o primeiro impacto, é a imagem. E eu gostaria muito de alinhar tudo isso da imagem externa com a personalidade da pessoa, porque era o que eu via quando eu comecei a frequentar a Europa. E não foi só, né? Todos os anos eu faço uma especialização. Então, eu já tive passagens em todas as grandes casas, né, as grandes academias do mundo. Então, Longueiras, em Barcelona começou, Vidal Sassoon e Tony Guy em Londres, Jacques Dessange e Jean-Marc Joubert em Paris. Então, meu passaporte é bem carimbado. Esse ano eu vou completar 16 países. E desses 16, todos você foi a estudo? Sempre eu vou a estudo e emendo com as férias. Uhum. Claro. E, então, assim, eu queria muito conectar isso. Então, eu já estava uma cabeleireira muito bem sucedida, muito bem remunerada, com o meu salão muito lindo no Vila da Serra. Então, era o que é o Tifes, né? É o Tifes. Ana, mas eu percebo que nessa trajetória toda sua, você aplica o estilo pessoal para a essência e é fora de modismos. Fora de modismos. E aí é que foi o meu segundo insight. Porque eu já tinha meu salão, já tinha toda essa vasta trajetória, já tinha muita segurança. E muito tempo de terapia também, Muitos anos de terapia. Anos, né? Que te ajudou também a entender esses 4 As aqui que a gente vai abordar. Sim, o profissional, ele precisa se autoconhecer, até para ele não competir com a cliente e ele não se trata do que eu acho feio ou bonito, se está na moda ou se não está. Eu sempre tentei chegar na essência da pessoa, mas isso não foi fácil assim. Então, aconteceu o meu segundo insight, aconteceu com a Márcia, que eu já era muito... Quem que é a Márcia? A Márcia é uma cliente. A Márcia é uma cliente. Sim. Eu já era muito reconhecida, então eu já estava lá no auge. O meu salão era o mais bombado da vez da cidade. E a Márcia, eu tinha acabado de chegar de uma imersão dessas em Paris. A Márcia me chega com uma foto da atriz Flávia Alessandra. Era um cabelo parece curto. Que... que ela usou. Parece que esse cabelo da Flávia Alessandra era comum as pessoas chegarem em vários salões querendo, né? Nessa época, né, gente, as pessoas vinham com a foto da pessoa. Mas Quando a gente até hoje tem até hoje, né? eu acho que com rede As social. pessoas se espelham um pouco. Hoje com mudou. a Ana, não. Comigo, não. Com a Ana, não. Elas jamais me pedem isso. Mas na época ela chegou com aquela fotografia. E a que pede, você vai colocar alguma coisa diferenciada pra ela, Com certeza. Né? Aí você fez, na Márcia, o cabelo da Flávia. Aí eu falei, mas aqui, tá facílimo. Por quê? Porque eu tinha acabado de voltar de uma imersão, inclusive eu tinha estado com o Robin Garcia, que era a pessoa que cortava o cabelo da Flávia Alessandra, então eu estava vindo de Paris, eu sabia executar aquela técnica com perfeição. Era um Chanel? Como é que Era um Chanel de bico com umas mechas assim, bem pronunciadas. Ou seja, a técnica estava perfeita na sua mão. Desenvolvi mas a combinava técnica com a pessoa, combinava com os olhos, com a pele. Aí eu fiz. Porque aí que eu foi tava insight, com a técnica. E aí que foi insight. Eu mostrei pra ela, quando eu terminei, ela olhou no espelho e chorou. Mas, gente, não foi você de chegou alegria. a fazer, então. Não foi de alegria. Você chegou a fazer. Fiz. Você falou assim, executei com perfeição aquela técnica. Ela chorou e não o foi cabelo de tá alegria. aqui, é o que você pediu. Ela falou, não sou eu. Cabelo está lindo, mas essa não sou eu. Puxa vida. Foi um baque pra mim. E eu percebi que o problema não era seu, a Márcia não né? queria apenas, ela queria estar naquele lugar, ela queria ter aquela energia, ela queria ser aquela mulher poderosa, segura. Nossa. E não estava acontecendo o link da essência com a aparência. Mas como que você reverteu isso? Bom, para começar, não se reverte isso nesse momento.
porque realmente aquilo que ela estava vendo, ela não tinha dentro dela. Então, era preciso ter dentro de si toda aquela autoconfiança. Mas eu percebi que nasceu dali o mapa imagético, porque não adianta você chegar e trazer com uma imagem de outra pessoa. A nossa imagem, ela tem que ser linkada com quem nós somos em essência. Do contrário, isso não se sustenta. Cria um personagem. Então, ela me mostrou um personagem, eu executei o personagem. Assim, para uma novela. Mas como que a gente vai saber isso? Fazendo o estudo, o mapeamento imagético. Então, por exemplo, o que é o mapa imagético? Exatamente. É um projeto da Ana que foi criado após a Márcia ter essa dor. A Márcia, essa cliente maravilhosa que tinha esse desalinho entre a essência ali, e a aparência. E aí, até hoje tem muitos profissionais que fazem isso, tá? Que simplesmente executam a técnica e não querem saber nem quem é aquela pessoa que está ali atrás. Então, eu tive o meu insight, eu juntei toda essa vasta gama de conhecimento que eu já tinha, eu não fiquei quieta, porque ostra feliz não faz pérola. Com essa pequeno grão de areia, eu juntei todo o meu conhecimento de visagismo, meu conhecimento de semiótica, do teatro, veio a construção das personagens, e criei uma ferramenta que se chama mapa imagético. O mapa, pensa nele como se ele fosse um GPS. Então, ele mostra onde você está, de onde o que você está comunicando onde você quer ir. E aonde você quer ir. Porque também, se você não souber para onde quer ir, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas você ajuda um pouquinho a pessoa a descobrir? Mas eu ajudo muito. O que acontece? Então, veio desse mapa, ele vai avaliar todos os seus traços faciais, os seus perfis comportamentais, e ele é focado no rosto. Por quê? Porque o nosso rosto é a sede da nossa identidade visual. As primeiras impressões são a partir do nosso rosto. Em milésimos de segundos, eu falo, gostei dela, fui com a cara dela. Não, meu santo não bateu. O que é isso, gente? É alguma sensação aqui no rosto, ou um traço que foge ao padrão, linhas muito retas, linhas muito inclinadas, um terço do intelecto. Então, aqui, vamos lá. A testa diz sobre o nosso pensamento lógico e racional. Os nossos olhos é a conexão emocional. Não é à toa que nós dizemos que os olhos são a janela da alma. O nosso nariz diz sobre ação. E também não é à toa que a maior recorrência de plásticas são os narizes. As pessoas fazem seus narizes, mudam as suas ações. E depois elas mais. Não se sentem mais elas. Então, o que a pessoa que tem o nariz em pé diz que é uma pessoa metida? Então, no rosto também estão os nossos ruídos de imagem. Cara de brava, cara de distante, cara de fria, cara de boazinha, cara de bobinha, cara de menina, de estagiária, e por aí vai, quantas caras vocês já conhecem. E aí, com essa técnica, com esse programa, com esse mapa, sim, você consegue reverter essa situação para a pessoa. Ela você consegue colocar ela com mais autoestima, autoconhecimento, autoconfiança. O mapa, na prática, isso acontece? Na prática, primeiro, ele mapeia realmente esses traços, o que está fugindo, o que está comunicando. Então, você chega lá. Tem uma consulta prévia com você. Tem uma consulta. São uns 45 dias para um mapa imagético completo. Por quê? Porque ele pode ir do cabelo, gente, a unha do pé, passando pelo formato das unhas, a cor dos esmaltes, assinaturas de estilo, imagem digital. Então, é um universo. Porque hoje, então, que nós estamos, imersos no digital, não tem mais on e offline. Tem vida, tem a sua imagem. E imagem também é comportamento. A pessoa só muda, só se transforma a partir de... ela tem uma constatação, por exemplo, um ruído de imagem desses, ou ela vê que ela está perdendo terreno para pessoas menos qualificadas e aquela promoção que ela espera nunca vem. A pessoa, ela muda por constatação, preciso mudar porque isso aqui não está funcionando. Ela muda por conveniência, olha, vai ter um salário mais alto, você vai ser gestora aqui, eu preciso que você corte o cabelo, que você mude suas roupas. Então, ou conveniência. É uma consultoria. Ou pelo constrangimento, né, gente? É o caso daquela pessoa que fica muito constrangida e envergonhada e
para com algum hábito ruim. Então, eu ajudo as pessoas a entender quais são os ruídos de imagem dela, os desejos de imagem, a partir de exercícios de autoimagem. Então, nós passamos, é um processo, é uma mentoria. E a gente alinha a melhor versão para aquele momento de vida. Então, é um recorte de vida. E por que os perfis comportamentais são tão reveladores nisso? Isso eu trouxe do FaceTelling. Por quê? Porque é a sua zona completa de segurança. Você vai se vestir, você vai se maquiar, você vai se pentear de acordo com a sua zona de segurança e de conforto. Né? É o autocuidado com o autoconhecimento, exatamente. Né? De quem eu sou. E é um autocuidado. Igual você falou, para onde eu vou, né? Exatamente, um autocuidado estratégico para caber. Porque uma pessoa que é analítica, ela é muito detalhista, então ela vai fazer todo esse autocuidado. Um pouco de psicologia também, né, Ana? Você precisa ter também esse olhar, falou, né? Que você fez por 25 anos, né? Eu estou na psicanálise por 25 anos, mas na verdade entra mais a palavra. Aqui eu só falo do comportamento mesmo, porque as palavras emocionais da cliente também são muito importantes. Às vezes ela chega para mim com um desejo assim, eu queria ficar mais feminina. Mas, na verdade, ela está querendo arrumar namorado. Entendi. A feminilidade e a sensualidade são energias distintas. Elas têm linhas, formas, cores, volumes e texturas diferentes. E eu posso usar isso através, né, desse GPS que eu criei a partir da energia das formas e das cores que eu uso no rosto dela. Então, eu faço para o rosto da cliente o que o arquiteto faz para a sua casa. É um exercício de entrega da cliente. Precisa haver. É de entrega e confiança total, sim, né? Então, eu já demiti cliente também. Porque se ela essa vem... E ela ficar com medo de fazer o que você sugere? Nunca vai haver um desalinho. Não, porque ela veio, porque o marido mandou, porque ela viu aí tem que a de demitir. amiga, porque ela quer ficar parecida com outra pessoa externa, como o caso da Márcia. Ela não se via naquele lugar, ela queria parecer outra pessoa. Mas ela tem que estar segura também para poder buscar o mapa. Por isso que o mapa segura, é tão assertivo. E você já falou, né? Não, assim, com um jeitinho, falando assim, eu acho que você não está pronta para uma mudança assim. Que não é assim, desse jeito. Tem pessoas que mudam sem mudar, que querem pequenos ajustes, que querem saber o que o seu olhar comunica, que querem saber o que o seu nariz fala, por que eu não gosto dessa papadinha? Estou com uma papadinha aqui, está me incomodando agora, como que eu reverto isso? Isso pode até, às vezes, evitar uma cirurgia plástica por um tempo, acredito, né? Já aconteceu? Demais, gente. E às vezes a pessoa busca porque ela está com cara de criança. Eu não consigo, sou uma médica, não consigo transmitir essa autoridade. autoridade. E você vai fazer uma análise, é um dente muito curto. Então, procedimentos estéticos, eles existem para coroar, para ser a cereja do bolo. Né? É a cereja do bolo. Então, depois que você alinhou tudo, você alinhou sua comunicação, você alinhou a sua estética, isso daí vem e realmente coroa. Então, assim, eu não sou contra procedimentos estéticos, mas tem como disfarçar papada, elevar olhos caídos, trazer jovialidade para qualquer pessoa através desses elementos visuais aqui no rosto. Porque o rosto, gente, ele está nu. E a roupa do rosto é o nosso cabelo. É a nossa maquiagem. E a faixa etária é variada? São pessoas mais jovens, mais maduras? Então, eu atendo. Homens também? Homens eu não atendo, mas é para mulheres, né? Fica aqui entre nós. A gente é mais divertida. Porque homem é mais... Eu acho que homem não tem tanto material assim para você fazer uma transformação. Sim. É claro que a barba e a maquiagem masculina, óculos, tudo também é seu foco, né? Seu foco mulher. São mulheres. Exatamente, são mulheres. Então, por que as pessoas procuram? Vamos lá. As pessoas procuram em transição de vida. Se formaram, se casaram, se tornaram mães, estão almejando uma transição de carreira, um cargo novo, se separaram, né? Por que a mulher se separa e fica loura?
Porque é uma energia de suavidade mais feminina. Ela quer Ou tá ficar com mais cabelão feminina. e corta curto, né? Corta curto, algumas são... Eu quero trazer força. Talvez aquele outro relacionamento ele a aprisionasse, a deixasse num lugar de muita feminilidade. Então, ela corta curto porque o cabelo curto, ele traz mais força, ele traz mais empoderamento. Então, gente, Então, elas é procuram- verdade que se fala que quando você quer mudar alguma coisa, você muda o cabelo. Ó, com certeza, com certeza. Uma mulher que muda os cabelos está prestes a mudar de vida. Nossa Senhora, essa é forte. Não é minha, eu acho que é da Coco Chanel, tá? Essa é fortíssima. E, Ana, aproveitando esse gancho, algum caso na sua história aí, com alguma cliente, que ela realmente mudou de vida, que você pode contar aqui pra gente? Alguma Nossa. coisa marcante? Várias, gente. Eu tenho certeza que, assim, é até difícil de escolher um É caso, né? Assim, não difícil. precisa dizer nomes, mas, assim, lembra de um caso pra gente contar Marcante, e relatar que né? foi marcante. Nesses anos todos, porque eu trabalho com a imagética, ela é realizada online. Então, só quem pode vir a Belo Horizonte faz essa... São quantos encontros? Depende, porque nenhum mapa é igual ao outro. Então, tem pessoas que procuram para uma questão de cabelo e maquiagem. E tem pessoas que procuram para Que foi meu assinaturas. caso. Eu falei, assim, Ana, eu quero aprender a maquiar e corta meu cabelo. e criar um autocuidado, uma rotina de autocuidado. que foi muito importante. Reforço que, assim, eu não sabia cuidar do meu cabelo. Eu aprendi a cuidar. vendo? A cuidar. Né? Não sabia maquiar, tô aprendendo. Sempre, numa vida longa, sempre é tempo de começar algo novo, hein? Isso Veja, eu já Flávia. sabia há muito tempo. Só tava com preguiça de aprender essa nova habilidade, Sim. né? Nos casos mais emblemáticos, por exemplo, é a pessoa que está com excesso de energia masculina, não consegue engravidar. Então, assim, já tem vários bebês imagéticos, viu, gente? Gente, que bacana. fantástico. Vários, Ó. porque a pessoa está vindo, às vezes, de um ambiente muito corporativo, que ela tem que imprimir aquela força. Então, você traz mais suavidade para a imagem. Gente, nós somos as primeiras pessoas a sermos impactadas pela nossa imagem. E a gente vai falar isso aqui na hora que a gente for falar dos 4 As da autoconfiança. E essa pessoa traz essa energia mais feminina, então ela fica mais acolhedora. E acontece. Então, já teve casos de pessoas que tinham feito 16 inseminações artificiais. Passaram por um processo. Por isso que eu digo a que Ana é mágica. ele não é terapia, mas é terapêutico, porque eu preciso que a pessoa abrace aquela causa, ela olhe, esses exercícios de autoimagem são muito, às vezes, até incômodos mesmo, né? Vou, de novo, trazer que ostra feliz não faz pérola. Você tem algo te incomodando na sua imagem, se você está vendo que você está perdendo espaço para alguém muito menos qualificado que você, cola nisso daí que isso aí é ouro. É aí que você vai se destacar. Algum caso, por exemplo, que a pessoa transformou a carreira dela, virou uma palestrante, né? Completamente. Não tinha até receio de conversar, de se comunicar, e de repente ela se transformou? Teve um caso de uma grande influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores. Ela abria o carrinho de curso online, não vendia, a imagem não conectava. Então, após uma mudança, ela transmitiu essa imagem, porque é tudo, né, gente? Então, a gente trabalhou também a imagem digital. Porque é todo um conjunto de percepções que a pessoa tem ali naquele 3x4 que faz ela sentir a autoridade em você. E confiança, né? Sim, autoridade. Verdade, né? Vou fazer... A pessoa começa a ver a verdade dela também. Porque personagem não se sustenta, a gente já falou. Não, falo isso sempre, né, Lu? Fala. E então, o que aconteceu? Transmitir essas mensagens, né, de autoridade, você transmite autoridade, você não se veste de autoridade, vou pôr um terninho e vou lá. Não. Autoridade, o outro que te confere. O outro repara em você se aqueles você atributos. tem ou não. Então, um posicionamento diferenciado, a gente limpou, normalmente a gente limpa os excessos dessa imagem. Porque uma imagem de credibilidade e de confiança, ela é menos fashionista, ela é menos logomarca, ela é tudo menos, ela é o poder daquela mensagem. E também teve o contrário, o caso de uma médica que hoje ela se tremia toda, não queria ir para a rede social. Gente. E ela confiava muito só no conhecimento. Porque, assim, gente,
Conhecimento sem imagem não se sustenta, mas imagem sem embasamento também não se Menos sustenta. ainda. É uma soma. Menos ainda, É. né? É uma Porque a imagem impacta em milésimos de segundos, como a gente falou. Então, ela chega primeiro mesmo e você não tem uma segunda chance de causar uma ótima primeira impressão. Ana, Mas e o que isso não é realmente são os preconceito, 4 não. As? Isso é verdade. É. Tem como você detalhar pra gente? Vamos o que lá. são esses 4 As? Que eu tô Os 4 curiosa. As, os 4 As. A gente começa com o primeiro. Vamos começar aqui. A autoconfiança é a mãe de todas as crenças. A autoconfiança vai falar quem é você na fila do pão hoje e o seu futuro. Os seus relacionamentos e os lugares que você vai ocupar. Se você pensa que você pode ou que você não pode, você está certa nos 2 sentidos. E a autoconfiança, ela é formada de autoconhecimento. Primeiro A. Porque, gente, você é o único relacionamento indissolúvel que você tem. Você não pode separar de si mesmo. Então, trate de se conhecer. Aqui, eu trago a ferramenta do mapa imagético, claro, porque ele traz essa ferramenta dos perfis comportamentais, vai te ajudar a entender como você age e como você reage. Porque quando eu tenho autoconhecimento, eu não posso ser pega de surpresa pelas minhas emoções. Eu preciso saber como é que eu vou agir e reagir em determinadas circunstâncias. Então, isso é muito importante. O segundo A é criar um autocuidado. Porque quando eu me cuido, eu desenvolvo a minha autoestima. E esse autocuidado, ele precisa ser real. Porque o autocuidado da Flávia, nós desenvolvemos para ela, é 10 minutos. A Flávia tem 10 minutos. Mas se fosse a Lu, talvez a Lu é mais analítica, ela tivesse meia hora, mas tem que caber dentro da vida, dentro das Tem que ser compatível possibilidades, com as demandas, do né? estilo de vida, das posses. Eu posso gastar com um produto premium, não, o meu é um produto popular. Então, tem que ser factível, tem que ser esse autocuidado real. Real. E aí, a partir desse autocuidado... O seu eu. Ao seu eu, ao seu momento, com propósito. Com propósito. E, gente, quando você começa a se cuidar... Porque senão você até começa e já não vai dar e vai ter sequência. continuidade. Para ter Exatamente. continuidade, tem que estar todos esses fatores ligados. Tem que caber realmente no seu dia a dia e fazer sentido, porque você já começa a colher os feedbacks. É muito rápido que você colhe os feedbacks. Você já gostou do meu cabelo? Quando você Primeiro dia que eu chegou. cheguei aqui, E eu já fiquei doida também, né? nós Eu tô vamos em fazer processo da de mudança, eu já andei dando uma mudança aí, mas mudança sempre é bem-vinda. Nós vamos cortar o cabelo dela um pouquinho, ó. Mas Aí vai ser gêmeas siamesas, a gente tem que ser diferente. Porque Porque somos meu crescer um pouquinho. diferentes. É isso. Mas isso... Ficar um pouquinho diferente. Então, todo esse autocuidado, né? Esse autocuidado real, não vamos pirar que não, que é lógico. Eu sou uma pessoa do movimento, a Flávia também, então a gente... E aí entra alimentação, aí entra realmente exercício físico. É claro que é real e que nós estamos falando de um recorte de nós, mulheres, né? Nesse recorte nosso aqui, isso tudo entra nesse autocuidado. Porque é isso que vai fortalecer o como eu me amo, quanto eu me amo. Autoestima. A autoestima. E assim, não vamos falar aqui de uma autoestima, nem aquela autoestima que ela Se acha demais. Demais, que é aquela pessoa que é arrogante, e nem a modesta demais, que a pessoa não aceita um elogio. Vamos lá, uma autoestima equilibrada. É o equilíbrio. De novo, tudo passa pelo equilíbrio, Exatamente. né? Essa autoestima equilibrada vai reverberar numa autoimagem positiva. Gente, vou fazer um adentro aqui, porque antes a gente tinha espelho, tá? O espelho trouxe uma dimensão de consciência. Aquele ali sou eu no espelho. Só que hoje nós somos bombardeadas com as telas, a tela frontal do nosso celular. Reuniões online, mídia social. Então, é uma autocrítica exacerbada. E a gente cria padrões. A gente viu há pouco tempo esse Instaface, que era uma imagem que as pessoas iam nos dermatologistas, nos profissionais, buscarem ter aquela aparência, sobrancelha arqueada, o rosto hexagonal. Ou seja, todo mundo ficando igual. Padrão. Boca assim, inchada. E pele sem poro, é completamente irreal, não tem essência naquilo. Os filtros, né, também do Instagram, ele acaba deformando muito essa
essa autoimagem. E se a pessoa ficar só achando que a vida é aquilo ali, ela vai trazer problemas psicológicos, emocionais e estéticos para ela. Sim, esses Vai distúrbios estar reforçando a não confiança, né? A imagem negativa. A imagem negativa que gera não autoconfiança. Exatamente. E é isso que é a importância dessa... E aí vem as doenças mentais, que aí é um outro programa com outro exatamente. Essa autoimagem, então, assim, positiva, ela é que traz a autoconfiança. Então, a autoconfiança é essa mãe de todas as crenças. Ela muda, primeiro que ela muda... ela muda do nosso tom de voz, a nossa aparência, as nossas fisionomias. Então, porque se eu estou aqui com autoconfiança, isso vai transparecer, primeiro, no meu semblante, segundo, nos meus gestos, na minha voz. Duas coisas que estão no rosto aqui que confirmam realmente... Eu tenho um eu porque eu tenho um rosto, e o rosto é a centralidade da nossa imagem pessoal, é porque só existe um rosto igual ao seu. Você é única e exclusiva, maravilhosa. E aí, por isso, quando você fala você é única, exclusiva, maravilhosa, não dá para você chegar num salão de beleza, levar a foto da Flávia Alessandra e falar assim, faz o meu cabelo igual. Não tem jeito. Por quê? Porque você não é a Flávia Alessandra. Você não vai ficar igual a ela. Tecnicamente, você já explicou que se você tem a técnica, você faz. Mas na hora que a pessoa terminou ali aquele corte, ela olha pro espelho, ela não se reconhece. Não se reconhece. E isso é grave. Isso é grave. Isso é muito grave, porque quando você tem autoestima elevada, você confia em você mesma, você tem essa força interior, porque vem do interior, né, Ana? E o exterior, ele ajuda a fazer com que você fique cada vez mais forte, não é isso? Exatamente. A nossa imagem é essa percepção que nós temos de nós mesmos, mas é conectada à nossa essência, ao que a gente sabe que a gente é. Então, seu repertório de vida, né? Você precisa desenvolver seu repertório de vida. É claro que desenvolver o seu conhecimento na sua área de atuação vai te ajudar a comunicar muito melhor se você quer ser uma autoridade na sua área. Então, esses estudos atrelados, né, a esse autoconhecimento, a esse desenvolvimento desse autocuidado real, com essa autoimagem positiva, gente, traduz na autoconfiança, o mundo aí você voa. É seu. O mundo é seu. Vira uma águia. E quais são as maiores demandas do seu salão hoje, do seu serviço? Do meu serviço. Normalmente é isso, a pessoa que está passando realmente por uma transição de vida, ela sente que ela já mudou por dentro, mas por fora ela já não é mais aquela pessoa. Então, transição de carreira, transição de relacionamento, né? Aquela história que a gente já falou, a pessoa está solteira, está na pista de novo, então ela precisa de uma nova identidade visual. Também os primeiros sinais de envelhecimento são muito desafiadores. Menopausa, gente, velha demais para ser jovem, jovem demais para ser velha. Dilema, né? Um dilema. E aí, a roupa tá curta demais, o cabelo tá comprido demais. Então, normalmente ela vem buscando isso. Ou um feedback negativo. Tipo, eu pensava que você era diferente, agora eu tô vendo que você é legal e tal. Eu já tive grandes gestoras que a dor dela era que as pessoas não a convidavam para tomar uma cerveja, porque achavam que ela era fria, distante, a imagem séria demais. Imagem de poder demais. E as pessoas tinham o receio de chegar próximo. Isso, hoje pessoas trabalhando com ambientes, com pessoas cada vez mais jovens, elas estão no digital, então você tem só aquele 3x4 para mostrar toda a sua expertise. E é o rosto que está na centralidade dessa imagem digital. Você não tem mais hoje aquele poder de chegar com símbolos de status, tipo sua bolsa, seu não sei o quê. Você não tem mais isso. Você tem ali o seu rosto e o rosto tá nu. E o cabelo é a roupa do rosto, né? Quais os principais desafios? Olha, os desafios, eu enfrentei muitos desafios nessa empreitada. Principalmente porque eu quis criar um curso
para ajudar profissionais a terem esse olhar humanizado para as pessoas. E as pessoas ainda têm muito preconceito. Elas acham que visagismo é uma fórmula pronta. Que, assim, rosto redondo, então vamos usar um óculos quadrado, um cabelo, não sei o quê. Muito Gente, mais que isso. isso né? é muito ultrapassado, isso é muito antigo. Outras pessoas acham também que fizeram um teste de coloração pessoal e que elas passaram por uma consultoria de imagem. E tem que usar só aquelas cores, né? Não Sendo é que isso. Não é você para pode- limitar. É. E dos próprios profissionais que acham que tem que fazer o corte da moda. Vou falar que hoje isso caiu por terra. Porque se você segue, por exemplo, um cabeleireiro lá da Rússia e ele está mostrando um tipo de cabelo, aquilo é só um recorte. Tem outro cabeleireiro que está lá na Espanha, que ele tem outros Talvez 6 seja milhões de uma- seguidores, que é outra estética. Seja isso mais uma coisa de brasileiro, de modismo, talvez, de querer ser igual ao outro. Eu acho que é dos desejos intrínsecos do ser humano é pertencer, ser amado, né? E ser É respeitado. do ser humano. Então, Pode mas ser eu que em falo algumas culturas seja mais forte essa tendência Eu acho que a brasileira de tem muito pertencimento, isso. né? Porque a gente sabe que sim. europeu, às vezes, ele... ousa mais, né? É, exato. Ousa O mais. brasileiro, Autenticidade, né? Sim, ousa menos, eu não- vou não sei. até além, né? Não tem pesquisa autêntico. disso? Tem, Ana? Tem, Tem sim. pesquisa, né? A brasileira é muito conservadora e ela gosta de um padrão ali Seguir estético, padrões. assim, né? Gosta de um cabelo mais comprido, porque cabelo comprido tá ligado o cabelo em muitas culturas, gente, ele determina Sagrado. homens livres e escravos. É uma identidade o cabelo, né? E cabelos longos, eles remetem à juventude. É tanto que até os homens deixam os cabelos crescer e cortam como um ritual de passagem. Mas um cabelo comprido em uma mulher que já não tem mais esses atributos, ele só derruba a face, porque o cabelo também dirige o olhar para um ponto. No caso, para baixo. Se você tem sinais de envelhecimento, ele vai desabar tudo. Ao passo que um cabelo mais curto, mais céu... Vamos lá, Ana! um cabelo mais curto, mais céu, vai elevar as feições A faciais. Glenda tá ali morrendo de rir. Você já vai sair daqui cortando o seu, Glenda? E aí eu até gostaria que você falasse isso. Como que se dá os seus cursos, as suas palestras, como que você passa essa sua expertise, né, desses anos todos para as pessoas. Onde acontece isso? Isso, ótimo. Isso também, né? Peguei mais essa história e tem sido uma alegria. Realmente, tirar o profissional que lida com questões da face, não só os cabeleireiros, mas Só para profissionais o seu curso, né? só para profissionais. Também consultores de imagem, pessoas que mexem com harmonização facial, dentistas, biomédicos, né? Dermatologistas. Ok, ou seja, qualquer profissional que trabalha Com com face. E até esse olhar mais acolhedor para a mulher, porque eu já tive muitas clientes, por exemplo, que colocaram facetas nos dentes, não se reconheceram. E isso causa uma dor enorme. E ao passo que uma pessoa que tem um dente que padece dente de leite de criança e que o sorriso desabrochou, a voz veio, porque simplesmente eu indiquei para fazer essa cirurgia corretora. Então, Eu tenho assim, 2 dentinhos de leite. nós vamos deixar eles aí, são Olha. lindos. Exatamente, Eles estão aqui, te vão morrer comigo. singularizam, né? Eles te Exato. singularizam. Então, é trazer esse olhar humanizado, porque vai criar uma conexão do profissional com a cliente muito mais profunda, muito mais de confiança. Além do que, gente, não vai ter o que aconteceu com a Márcia, esse desalinho, porque foi tudo combinado, são 3 propostas. O visagista, ele não é um ditador, ele é um estrategista de imagem. Então, olha, você tá transmitindo esse tipo de mensagem aqui. Isso aqui tem o seu perfil comportamental expansivo que talvez esteja te atrapalhando. Mas, Mas assim, tem pessoas que são muito agarradas, não? Naquilo? Aí a gente vai Como é que mudando ser, aos né? poucos, porque aqui, vamos tirar da cabeça aqueles corte às cegas, essas coisas de programa de televisão que você vira a pessoa e ela tá A transformada. 60 mais com cabelão. Como é que você vê isso? Depende do cabelo, depende da mulher, da mensagem Porque visual. tem umas que seguram, né? Seguram. Eu acho o seguinte, o cabelo, se ele é bonito, viçoso, um cabelo bem cuidado, ele vai transmitir beleza
Tem uma Ou modelo seja, tá aquela 60 mais que ela é grisalha e ela tem um cabelão. Você já deve ter visto, né? Tem muitas Ela é grisalhas. assim, então ela segura. O cabelo é branco, né? Cabelo mais branco. E Grisalho. é grisalho, branco não, grisalho. E cabelão. Mas é um estilo. Sim, Carrega o sim. estilo. Eu acredito que é isso, vestir-se de autenticidade, gente. Vamos lá pensar nas Adorei grifes. isso, vestir-se de autenticidade. Autenticidade. Porque então aqueles posts de internet que a gente abre e lê lá, mulher 60 mais, 50 mais, não pode cabelão. Isso também mulher é muito ditatorial, jovem, não é? não pode cabelo curto. É. Isso é muito cruel, né? Muito cruel. Eles querem nos colocar em caixinhas, né? A imagética vem justamente para desencaixar. Você é única, exclusiva. Vamos pegar aqui a história das bolsas de luxo, que vendem o luxo por serem exclusivos. Você já é exclusiva, minha filha. Não existe no mundo Tem ninguém ninguém igual a você. Não tem ninguém igual. Então, só por isso, Tirar você partido já disso. pode começar a trazer. E o que eu reparo muito é que você ressignifica, às vezes, algum traço facial que você tinha um incômodo, queria fazer uma plástica de nariz. Quando você fala dos atributos daquele nariz, que foi ele que te trouxe, aquele ímpeto que te trouxe até aqui, e você fala, olha, ele é um traço identitário da minha árvore genealógica, era do meu pai, era do meu avô. E isso traz um poder tão grande para a pessoa. Ô, Ana, e para você, qual que é a sensação quando você faz uma entrega e vê nos Magética, olhos da né? pessoa, ou um marido dando um retorno, um namorado? Qual que é a eles sensação me para ligam. você? Sério, Já Ana? tiveram homens que me ligaram, você devolveu minha esposa. Olha Sério? só. Muitas falam assim comigo, meu Deus, eu entrei aqui parecendo uma bruxa e eu saí uma nossa. ou uma borboleta. senhora, né? Ou uma Sim. velha. Eu saí uma borboleta. Mulheres que se sentiam apagadas se sentem mais empoderadas. E isso porque ela consegue levar para o dia a dia dela. Não é um dia de princesa que Claro. depois ela não consegue reproduzir nunca Nossa, mais. péssimo quando você corta o cabelo, que só fica com aquele efeito lá no salão. Isso é Aí você horrível. vai Isso é lavar, horrível. a coisa o bom fica... é quando você sai da Ana e você faz Gente, assim. você aquilo é um faz, "Nossa, olha que pesadelo, não delícia." é? Põe um capacete, tira o capacete, faz assim. Você, Ana, uma curiosidade. É isso mesmo. Uma Flávia. curiosidade que eu tenho, imagina, igual eu e a Flávia, a gente tá andando, a gente vê placas lá com português, a gente fala, não, a gente já edita aquilo ali. Exato. Você tá andando, você vai nos lugares, você tem o hábito de visualizar as pessoas e já imaginarem elas transformadas. Você gosta desse exercício? Você, como é que é? Não costumo fazer muito esse exercício, não. Mas, por exemplo, ao escolher profissional, gente, é lógico, se você vai escolher, por exemplo, um advogado, você está com uma questão, precisa de um advogado, você vai escolher pela imagem. Mas hoje não tá tão demodê isso, essa Não, coisa não tá do... não, gente, porque a imagem realmente impacta, com certeza. Você vai pegar uma pessoa que tá você lá vai no toda advogado. despretensiosa, O solta. terno, o corte do terno do advogado é a armadura dele. É a armadura. Tá, mas se ele tiver com uma camisa interessante, de manga comprida, Sim, com uma gravata, Pode eu ser vou também, sentir mas firmeza com também. certeza, com certeza. a imagem conta, e conta muito, Conta, porque mas ela, eu acho tão ela traz os 4 preconceituoso. As aqui, Não, né? não, Eu, acho. eu tenho dificuldade de estereotipar pelo visual. Mas não é roupa, Não, mas tá? não é- Gente, não não é- é não é roupa. roupa, Você é pode, estilo. você pode trocar o Médico seu tatuado. armário inteiro. É isso que eu ia falar. Você pode trocar o seu armário inteiro. E não se Se encontrar. você não cortar o seu cabelo, não tiver um design de sobrancelha, um óculos, um acessório, o que vai Mais aqui do que isso, vestindo Ana, o você seu se rosto. autoconhecer. Com É certeza. o que eu quero pra mim? Qual que é o estilo de vida que é o Sim, meu? sim. Como que eu enxergo a vida e pra onde eu quero ir neste momento de vida? É, porque tem aquela postura, É a isso. pessoa tem a postura, tem a autoconfiança. Sim. Então, pessoas que, se a pessoa já é tímida, ela já é pra dentro, ela não coloca essa armadura, vamos falar no caso do advogado, existem advogados que usam roupas extremamente low profile. Informais. E tá tudo E tá bem, tudo mas certo. ele se garante tanto aqui, eu tenho certeza que ele tem um óculos, que ele tem um corte de cabelo, que ele está com a roupa passada. Não se trata de vestir grife, não se trata de usar terno, não. Se trata daquela imagem transmitir uma certa ordem, Quer ver? porque o olho humano busca a ordem. Vou dar um exemplo que ela acabou de falar. Você olha para uma pessoa, o outdoor ambulante, a pessoa tá de
Toda marca grifada. aqui, grifada no óculos, grifada na roupa, grifada no relógio. Nossa, over, Qual que é a né? sensação que te passa? Qual? Eu Qual que é a pergunto pra vocês. sensação? Pra mim é over, total. Não Over, passa autoridade. Então, é uma passa pessoa um descontrole emocional, Que ela precisa na minha daquelas opinião. marcas para ela, Pra ela Pra se ela autoafirmar, só, pra ela ela criar ser. uma imagem de poder na Sim, cabeça dela. Porque dela. aquilo não é poder Porque para a gente o acha outro. triste. Eu vejo como tristeza. Eu não preciso de marca para poder Exatamente. chegar num local. Eu não preciso da melhor bolsa. Eu não preciso do melhor carro. Eu não preciso... A gente gosta. Não é que a gente não gosta. E se você quiser usar, você tem o direito. Mas você não precisa daquilo para você se impor. Não é isso? Não precisa. Realmente é muito mais o poder da presença da pessoa. Então, tudo isso para falar o quê? O que impacta? É a presença. Aquela pessoa, quando chega no ambiente, ela muda a energia do lugar porque ela está segura de quem ela é. Ela transmite essa autoconfiança. Então, ela fala e deixa falar, porque hoje em dia, com o advento dos celulares também, né, gente? Quer coisa mais maravilhosa do que você prestar realmente atenção no seu interlocutor. Então, assim, fazer conexão visual. A escutativa, né? Que é a Escuta atenção. ativa. Essa questão de você até fazer gestos aqui na esfera de energia. Desliga o celular, guarda ele. O seu interlocutor vai amar isso. Mais tempo de qualidade, né? Mais Pra tempo você de qualidade. mesmo, né? E quando você se dá de presente, ir na Ana e fazer essa transformação, isso muda a vida, né? E não é à toa que você está aí no mercado há mais de 30 anos transformando vidas, né, Ana? Ai, é uma alegria. E é diário do seu trabalho, você vê isso acontecer, né? Você tem vários exemplos que você trouxe aqui pra gente e realmente é gratificante, né? Sim. E assim... Pode ir, Lu, hoje nós duas estamos juntos, nós estamos na coletiva de imprensa, né? Vamos pegar o microfone, tu? Aquele afã de fazer perguntas, Mas de é não porque o tema é perder bom, nada. menina, aí você não quer perder um flash. Ô, Ana, eu gostaria que você falasse para as pessoas que são mais agarradas aos seus padrões tradicionais, que têm aquele receio de ousar, de mudar, mesmo desejando. Gostaria que você Uma dica. desse assim. Vamos Ou lá, mais de gente. uma, né? Então, se você não tem coragem de cortar o seu cabelo, é puxão de orelha. Como é que você vai querer mudar de vida? Então, não tem um desalinho aqui entre o que a proposta e o desejo de imagem da cliente. Porque quando você passa por um mapeamento desse, você vem de um processo. Então, você se autoconheceu, você descobriu realmente ali as suas linhas, formas, cores, texturas, volumes, suas assinaturas de estilo. Então, você já está muito empoderada de quem é você e para fazer essa mudança. Então, é difícil demais haver um desalinho. Além do que, a gente pode ir aos poucos, né? Não é todo mundo, como as expansivas e as dominantes, que sentam e fazem uma transformação. Ela pode ser gradativa. É um processo, É um processo. Para algumas vai Até pra não imediato, ser para agressivo e outras não vai ser muito demorar pra mais ela, tempo. né? Exatamente, porque tudo que a gente não quer é causar um desalinho. A gente quer que a pessoa olhe no espelho e fale assim, essa sou eu. Tem algum a minha exercício melhor da versão. pessoa, se falar assim, vai pro espelho, fica nua, se olha, tem algum exercício desse tipo? Eu faço vários exercícios de autoimagem e eu começaria com um exercício de autoimagem do espelho, que você vai pro espelho tão nua quanto você consegue, porque tem muita gente que não consegue. Sério? Tem muita gente que A não pessoa mexe no cabelo. consegue, Eu pergunto, como que você mexe no cabelo? Não, eu não mexo, não. Então, eu... Como assim? Não consegue, não tem esse tom. não tem não hábito de consegue, mexer por no exemplo, se cabelo. ver nua no espelho, não consegue mexer no cabelo, não Então, consegue. vai ali pro espelho, tão nua quanto você consiga. Diga alguns atributos que você se orgulha do seu físico. Ah, eu gosto do meu busto, eu gosto dos meus braços, a minha saboneteira, o que você quiser. Ah, meus olhos são lindos, meu cabelo, eu gosto, tudo o que você gosta. Entendi. Pensa nos seus atributos comportamentais dos quais você se orgulha. Olha, eu sou batalhadora, eu sou excelente profissional, eu tenho uma boa escuta, eu sou boa mãe, enfim. Se rasgue de elogios como você faria para uma amiga, porque a gente não é amiga da gente, não. A gente acaba sendo muito cruel, né? conosco. Crítica, né? E daí E você algumas pensa... mais do que as outras, Sim, né? Porque sim. se cobram mais. Se cobram, se comparam, né? É. Eu falo que quem compara, para. Não, a comparação é ruim, Horrível. né? Então, Ela no é máximo cruel. que você pode comparar é com quem você era ontem. E a gente veio aqui para se aprimorar. Então, vamos procurar essa melhor versão nossa, comparada a quem a gente era ontem.
Daí você vai olhar seus atributos físicos dos quais você se orgulha, seus atributos comportamentais dos quais você se orgulha. Você imagina que você entrou numa sala onde ninguém te conhece. Que você gostaria que as pessoas dissessem ao seu respeito quando você saísse de lá? Sabe por quê? Tem linguagem de bar aqui em Belo Horizonte, né? A capital dos bares. Quando você sai da mesa ou quando você sai da sala, alguma coisa as pessoas dizem a seu respeito. E você gostaria que elas dissessem o quê? Olha, a Ana, nossa, ela é tão elegante, inteligente, fala bem. Eu gostaria que dissessem isso. E você? Então, eu devolvo aí a pergunta para o ouvinte. Para que ele faça essa reflexão. E é isso que você pode trazer para a vida. Onde eu vou num evento, eu vim aqui no podcast isso já com as é meninas. um exercício de autoconhecimento total, Com né? certeza. Porque a pessoa vai colocando isso ali para ela, vai interiorizando, ajuda aí. Isso. E aí acaba que ela vai ficando mais forte. A imagem pode e deve ser intencional. Então, eu vim aqui, qual a impressão que eu quero causar? E mais do que isso, como eu quero me sentir? Porque você se travestir também, assim, olha, eu quero estar sexy hoje, e fica puxando o vestido. Ô, gente, a sensualidade não tem. Uma mulher confortável em si mesma é muito autoconfiante. Então, a sensualidade, ela é uma linha ativa. Você pode estar aí vestida de piriguete. Se você não mexer no cabelo, a pessoa sensual, ela chama com o olhar, ela, né? Ela atrai. Ela chama com o olhar. Ela foi tem, lá na câmera. ela tem barulho. Né? Olha lá, Flávia, olha lá pra olha lá, ó, chamando com o olhar. Ela faz barulho, ela tem um Adoro. brinco que faz barulho, aquela pessoa, ela tem um saltinho. Então, assim, a pessoa sensual, ela é uma energia ativa. Aí a feminilidade, aqui, para quem quer arrumar namorado, tá? A feminilidade é uma energia passiva, ela Gente, é a Ana tá suave. ótima. Daqui a pouco a gente arruma uma bolinha de cristal pra ela aqui. E para quem quer encontrar o namorado, vocês ficam olhando mãos. Já tem, pra quem quer engravidar, pra quem quer arrumar o namorado, pra quem quer mudar de carreira, tá amando isso tudo. Então dá dica aí dos namorados. Dá dica aí. Namorado. Pra quem vai escolher o namorado na noite? Gente, não fica olhando o tamanho da mão, não. Ficam falando que o tamanho da mão do homem tem a ver com a pegada. É o nariz. O nariz não é ação? Então, o nariz que tem o ossinho saltado. Nossa, ainda bem que você explicou, né? O nariz, Ossinho. um ossinho saltado, o nariz. As pessoas expansivas que têm atitude, elas têm um nariz mais Ana expressivo. deve sair com as amigas, Como que é um nariz mais expressivo? Aí, ó, falei? Ele As é amigas ficam cutucando assim, E Ana. aquele? Acontece? Como que é um nariz mais expressivo? tá De vendo? destaque? É um nariz de destaque, porque a pessoa que ela é expansiva é como se ela precisasse de mais ar do que os outros. Ela chega aqui, ela expande com o ambiente. Então, ela é solta. Essa pessoa também vai ter mais atitude. Pode ter certeza, na hora, né? Do H vai ser mais... Vai ser Tipo, mais precisa assertivo. desenhar, não. Vai acontecer mais. Não precisa desenhar, não. Não vou desenhar, não. Ficou claro para os bons entendedores. Entendi. A gente Claro. falou no briefing que a gente não ia viajar. Histórias reais. Viaja, mas viaja com certeza. Captei, tá? Ana, e os planos para 2025? Deixando as brincadeiras de lado, mas que são bem divertidas. E os planos para 2025, então eu sigo, né, fiel aí no meu propósito de continuar, né, conectando essas essências com essas imagens, devolvendo autoestima para muitas mulheres, né, aí pelo mundo afora. Então, no segundo semestre deve ter o curso presencial da Imagética Pro nível 2. O nível 1 ele é realizado online. Então, nesse momento eu estou reciclando esse curso. São quantas horas o curso? A carga horária? São uma carga horária de 8 horas, o online, e o presencial são 2 dias, que aí é o hands-on, é a mão na massa mesmo, que é onde a gente vai ensinar a cortar cabelo. Os cabeleireiros e os consultores de imagem, quem tá lá tem que cortar cabelo. E o seu curso acontece 2 vezes ao ano? Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. E eu também seguem as palestras, né? Eu adoro as palestras, principalmente empoderamento de mulheres maduras e a economia prata, que é uma realidade, né? Também eu vou conhecer a Ásia, né? Vou carimbar mais 2 delícia! as 2 Aonde? idas. Eu vou fazer um curso em Seul, na Coreia, né? Uau. Que é Agora, no segundo semestre? No segundo 2025. semestre, em agosto. Ai, Que delícia. é hoje, né? Vamos ver o que está acontecendo nesse mercado da beleza. Semana que vem já estou em São Paulo também, já tem mais um Não para, refresh. né? Não refresh para não de para. estudar. É.
Gente, vamos ter que terminar o programa, infelizmente. Temos assunto para mais outro programa. Com outras certeza, dicas que ela poderia dar pra gente mais também. Isso, tem que perguntar mais isso. Acabou Viu, o programa, Flávia? Lu? Gostaria de outras dicas também, né? Vou continuar minha conversa com a Ana. Vou lá na Ana. A gente pra vai dar continuar aquela- nos bastidores. Acaba aqui pra vocês que estão escutando, mas pra elas Gente, não, em vai breve eu continuar. vou lá na Ana. Isso, Muito breve. vocês vão se muito, surpreender muito. Ó, com a potência ó, imagética dela. Puxa vida, hein? Então vamos lá. Essa poesia de Gabriela Lages Veloso, Vênus. Folheando uma revista, deparo com um rosto, uma história. Uma mulher impecável, a beleza personificada. Mas, ao observar atentamente sua face, vejo apenas uma forma, um esboço de vida. Folheando o grande livro da história, deparo com uma luta ancestral pelo ponto da discórdia. Muitos sóis e luas se passaram, e a pergunta permanece: quem é a mais bela? Como passar das estações em um giro pelo globo. As formas mudaram, sempre mais apertadas, inalcançáveis e cruéis. Talvez, em um futuro distante, alguém compreenda que a beleza é um espelho de muitas faces. Nossa, tudo a ver com o que a gente falou. Nossa, Não é? Palmas pra ela. Acabei de achar, Eu tá? vou- 3 eu vou segundos dar uma atrás. palmas para a Lu, porque a Lu é sensacional em encontrar as poesias, gente. Ela No sempre último acha- segundo. No último segundo tá ela, e ela sempre encontra uma conectada com o tema. Conectou completamente ao espírito do tempo e não tem nada mais potente do que a beleza de ser você. Lindo. Isso mesmo. Ana, parabéns pelo trabalho. muito Muito obrigada. obrigada pela sua Adoramos presença a no sua podcast Histórias participação. Reais. Volte sempre. Muito obrigada, Com gente. certeza ela inspirou e despertou muita coisa. Eu tenho nas certeza. pessoas. Ela é E me sensacional. Ela faz a despertou, tá? diferença, né? À toa que ela é essa potência dessa mulher aí. Muito essa obrigada, personagem Ana. exemplar. Obrigada, Obrigada, amores. viu, Ana? Muito Feliz de obrigada. você estar Obrigada. aqui. E para você que ficou aí até o final, compartilha, curte, nos siga nas redes sociais, Histórias Reais com H e 2 S. Estamos no YouTube, para quem ainda não se inscreveu, basta vir aqui, ó, para quem está aí pelo YouTube, para receber o programa mensalmente. É só clicar aqui no sininho, apertar o todas e se inscrever para receber os nossos episódios. Também Spotify. estamos no Spotify, Deezer e Podcast Apple. E TikTok. E cortes no TikTok, TikTok, no Instagram. Histórias Reais com H e 2 S no final. É isso aí. Um beijo Beijos. e até a próxima. Tchau, tchau.